10 horas e 14 minutos. Gabriela Maier. Você tem carro? Tem carro? Não tem carro, não? Não tenho. Ah, você vendeu o carro? Faz muito tempo, hein, Brando? Faz atualizar. Muitos anos já que eu ando de ônibus. Anos? Eu tô bem desatualizado, rapaz. Eu ando de ônibus. Mas tem muita gente que está com o seu possante ainda, Gabriela, e que agora no comecinho do ano a gente sabe, vem os boletos, né? E Muitos. É o IPVA. E a gente está com a Thalita Cosati na linha, ela é supervisora do IPVA da Secretaria da Fazenda e do Planejamento aqui do Estado de São Paulo, para tirar algumas dúvidas dos ouvintes, porque o pessoal ainda tem dúvidas e não era de... Né, não espanta, né, a quantidade de dúvidas, Thalita. Bom dia para você, até porque esse ano temos algumas mudanças, né, em relação ao pagamento do imposto. Tudo bem? Tudo bem, bom dia, Ivan, bom dia, Gabriela, bom dia a todos. Queria saber justamente... A gente tem algumas mudanças aí para 2022. Pois é, eu queria que você destacasse aí as principais. Eu sei que, por exemplo, a alíquota foi mantida, né? Mas que, de modo geral, o valor do imposto aumentou para as pessoas, mas que o governo do estado de São Paulo fez algumas mudanças ali para compensar também em relação a desconto, em relação ao próprio pagamento, né? A forma de pagamento do IPVA. Isso, foi isso mesmo. Por conta do aumento do valor de mercado dos veículos usados, por conta de todo o problema da pandemia, com inflação, taxa de câmbio, teve uma procura, uma demanda muito maior nos veículos usados, pela escassez de veículos novos, o que fez o preço, né, dos veículos aumentarem. Consequentemente, isso atingiu o valor de IPVA. E aí, para diminuir um pouco o custo que esse contribuinte vai ter no começo de 2022, o governo mudou algumas regras que foram sempre permanentes aí do IPVA, como os descontos e o parcelamento. Né? Então, esse ano a gente vem com um desconto muito maior, o que antigamente era 3%, hoje a gente está com um desconto de 9% para quem paga à vista, e de 5% para quem paga em fevereiro à vista ou parcelado. E o parcelamento também ficou maior, né? O que sempre foi 3 vezes, esse ano a gente vem com 5 vezes, e o parcelamento começando ali em fevereiro e indo até junho. Agora, uma grande reclamação, acho que a Gabriela ia fazer essa pergunta, né? Não, pode fazer, de quem não tem conseguido, né, o desconto, pagar com desconto. Pois é, eu não sei se isso é uma questão de sistema, né, Thalita, mas tem muita mensagem de ouvinte chegando, de gente que coloca os dados lá e o desconto não aparece, né? Isso tem mais a ver com a questão do banco. Como é que esse proprietário de veículo precisa agir quando dá de cara com um problema como esse? Tá, realmente a gente enfrentou um período de instabilidade, principalmente nos 2 primeiros dias, né, no dia 2 de fevereiro e no dia 3, muito por conta do tempo escasso que a Secretaria da Fazenda teve para remanejar e atualizar todos os sistemas. Né? Toda essa mudança ocorreu muito ali por volta do Natal, ali o decreto foi publicado um pouquinho antes do Natal, então a gente teve um tempo muito menor do que nos anos anteriores para atualizar os nossos sistemas. A gente realmente teve esse período de instabilidade, algumas pessoas que foram fazer o pagamento, principalmente por volta do dia 2 e do dia 3, fizeram ou não fizeram, não conseguiram ter desconto ou acabaram fazendo o pagamento sem computar o desconto. Esse problema já foi corrigido e essas pessoas que realizaram o pagamento sem o desconto já têm esse valor disponível para restituição, né? Esse valor proporcional aí do desconto, que é direito delas, elas já podem ir atrás para pegar a restituição. E o que a gente tem relatado agora nesses últimos dias, né, ontem, anteontem, é que esses problemas já foram corrigidos, porém, em algumas agências, algumas instituições bancárias ainda estão com algum problema relacionado ao desconto. Só que, nesse caso, já não é um problema no sistema da Fazenda, seria um problema no sistema do banco, e a gente também já está em contato com esses bancos para corrigir e sanar esses problemas. Bom, vou perguntar agora uma outra coisa que tem chegado aqui aos montes ao nosso WhatsApp, que é
a mudança para os veículos de pessoas com deficiência, né? A mudança na isenção, nos critérios. Os ouvintes têm falado muito disso, reclamado muito de como isso tem dificultado o acesso. A gente pode retomar primeiro, né, antes de a gente avançar, o que mudou a partir de agora? Tá. Tá. A isenção do veículo de pessoas com deficiência, a gente vem sofrendo alterações já desde 2020, a gente teve uma grande mudança em 2020, então durante o ano de 2021, algumas pessoas com deficiência perderam a isenção por conta da alteração na lei de 2020, e agora no final de 2021 a gente teve uma outra mudança na lei, que modernizou, vamos assim dizer, a maneira como se solicita a isenção, principalmente referente ao laudo. Então, a partir de 2022, as pessoas, para pedir a isenção de PCD, elas precisam ter o laudo biopsicossocial, seguindo os mesmos critérios que foi imposto na lei federal. Só que esse laudo biopsicossocial, tanto na lei federal quanto na estadual, ainda não está regulamentado. Então, como a mudança ocorreu agora, no finalzinho de dezembro, o governo ainda não teve tempo de fazer a regulamentação, né, expedir um decreto para regulamentar esse laudo. Então, as pessoas ainda não têm como fazer esse laudo biopsicossocial. E nesse interim, valem as regras, então, vigentes de 2021. Quer dizer, a pessoa ela ainda pode pleitear a isenção, ela não é mais automática. Sim. Não. As pessoas ainda vão precisar fazer a solicitação, conforme estão as regras vigentes, e quando tiver a regulamentação desse laudo, as pessoas também vão precisar solicitar a isenção, fazer esse laudo, que ainda vai ser regulamentado, para solicitar a isenção. Uma outra coisa que mudou também, isso já está valendo, é o valor do veículo. Antigamente o PCD só podia comprar um veículo de até R$70 mil. Agora esse valor mudou, tanto para ICMS quanto para IPVA. Esse valor foi para R$100 mil, com isenção de até 70 mil. Então ele tem isenção total no valor de até 70 mil e ele pagaria o proporcional só do que exceder desses 70 até 100 mil. Vou fazer uma pergunta de ouvinte aqui, que pode ser a dúvida de tantos outros. Ele está perguntando se existe algum tipo de adiamento no licenciamento quando as parcelas do IPVA ainda estão sendo pagas. Aí ele dá o exemplo dele, ele fala, o meu carro é final 1, então o licenciamento costuma acontecer em abril, mas em abril eu ainda vou estar pagando a terceira parcela das 5 do IPVA. Nesse caso, o licenciamento tem que ser pago de qualquer forma? Isso acumula? Não. As regras, o calendário de licenciamento, as regras de licenciamento também mudaram, tá? Por conta do aumento do parcelamento do IPVA, o calendário de licenciamento também foi alterado. O Detran, a gente solicitou para o Detran justamente alterar isso e também foi alterado. Então, o licenciamento hoje vai começar a partir de julho, né? O que começava em abril começa a partir de julho, seguindo o final de placa, e aí entre julho, agosto, setembro, até o final do ano, dependendo do final de placa. Bom, o Felipe, nosso ouvinte, também está perguntando aqui, Thalita, para quem enfrentou esse problema, né, do desconto não aparecer, pagou mesmo assim, ele tem como buscar essa restituição? Que meios ele pode vários usar? Vários ouvintes perguntando isso aqui, onde é que eu pego coisa... esse ressarcimento? Tá. A restituição para as pessoas que pagaram, né, que tiveram esse problema e que foram computados sem o desconto, ela já está disponível no Banco do Brasil. A pessoa tem que ir até o Banco do Brasil para sacar esse dinheiro. As informações de documento, como fazer, estão todas disponíveis lá no site da Secretaria da Fazenda, mas é só a pessoa chegar lá no Banco do Brasil para reaver esse valor. Muito bem, né? O pessoal tá preocupado. Tem muita gente preocupada aqui com o ressarcimento, né? O pessoal fica com medo, né? Não tá aparecendo desconto, meu Deus, mas eu vou pagar logo o que eu quero. E enfim, tem muita gente falando sobre isso. Eu acho que, assim, de modo geral, né, Gabi, as dúvidas são muito parecidas, né? Tem uma dúvida aqui que eu achei bem específica, acho que eu perdi a mensagem dele, mas eu acho que era Guilherme. Ele pergunta se tem alguma mudança para os carros de coleção. Não, a gente não teve nenhuma mudança na legislação Aqueles de nesse placa sentido. preta, Aliás, né? há muito tempo.
Veículo de colecionador. Aliás, faz muitos anos que a gente não tem nenhuma legislação sobre isso, assim, específica. Aproveitando essa questão de carro de coleção, carros antigos, né? Aqui em São Paulo são 20 anos, né? Para que o carro ele não precise mais pagar IPVA. E teve uma pergunta que passou aqui também meio rápida. Eu perdi agora o ouvinte, mas ele estava querendo saber se isso é automático, se a pessoa precisa de alguma forma entrar e avisar e pedir essa isenção para os carros que já passaram aí dos 20 anos. Tá, não, é automática, tá? Então, a partir do momento que computa os 20 anos, automaticamente esse PVA é suspenso. Então, não gera nem débito para esse veículo, para essa placa. Muito bem. Tem uma pergunta aqui de ouvinte, eu não sei se a gente consegue responder a dúvida específica dele, porque até a senhora falava que como vai precisar, essa isenção vai precisar ser pleiteada, né, novamente, se isso precisa ser analisado ou não. Ele diz que ele é PCD, tem carro PCD, carta PCD, sempre teve isenção do IPVA até o ano passado, quando pagou o imposto pela primeira vez. E agora, com essa possibilidade de pleitear, com essa nova mudança, eu volto a ter isenção? Então, a gente tem uma situação um pouco diferenciada para 2021. Por quê? Por conta da alteração da lei lá em 2020, muitos veículos perderam a isenção. Quem não se enquadrava nos novos critérios perdeu automaticamente a isenção. A Secretaria da Fazenda acabou suspendendo a cobrança desses débitos por conta de uma ação civil pública, né, que ainda está em aberto. Então, algumas pessoas deixaram de pagar, assim, mantiveram a isenção por conta da ação civil. Essa ação civil ainda não teve trânsito julgado, né, ela não foi finalizada, então essas pessoas ainda têm a suspensão para 2021. Porém, como a ação civil era só para o exercício de 2021, automaticamente para 2022 essas pessoas vão ter o débito de IPVA. E aí, como a lei ainda está, assim, essas regras, enquanto não regulamentadas, as novas ainda estão vigentes, em 2022 vai haver a cobrança normal do IPVA e muito provavelmente essas pessoas vão ter que solicitar novamente a isenção com os novos critérios quando regulamentados. A Secretaria da Fazenda, a gente logo nesse comecinho do ano, já está em estudo, em tratativas para fazer essa regulamentação. Como é uma lei nova, não depende só da Secretaria da Fazenda, agora depende também de outras secretarias, como a Secretaria de Deficiência das pessoas. Então, das pessoas com deficiência, eles também vão entrar no estudo para fazer o laudo biopsicossocial. Então, isso vai gerar um pouco de tempo para se fazer a minuta desse decreto e ter a aprovação do governo. Muito bem. Então tem que ficar de olho também, porque pode haver mudanças na justiça, né, em relação a esse assunto. Isso. Quando tiver o trânsito julgado da ação, e se for a favor dos contribuintes que pagaram o IPVA em 2021, esse valor vai ser automaticamente restituído. Muito bem. Entrevistamos aqui a Thalita Cosatti, supervisora do IPVA da Secretaria de Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, tirando dúvidas aqui dos nossos ouvintes. Para quem pegou na metade, não conseguiu acompanhar do comecinho, depois pode procurar lá no nosso canal no YouTube, no nosso site, a entrevista na live também. Voltar na live, dá para dar voltar ali na barrinha e acompanhar a entrevista toda. Thalita, obrigado, viu, pela atenção aqui com o nosso ouvinte. Imagina, obrigada a vocês, um bom dia a todos. Bom dia. São 10 horas e 28 minutos.